Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre esse jogaço aí que foi a grande decisão da Supercopa do Brasil, ou Supercopa Rei, como o pessoal chama, entre Flamengo versus Botafogo, ou Botafogo versus Flamengo, que terminou no recuo pra cá, que vocês estão vendo aqui, 3-1 para a equipe do Flamengo, que acabou sendo campeão aí da Supercopa do Brasil. Então, antes da gente comentar aqui sobre o assunto, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo a você que vem contribuindo aqui no canal, deixando no like, se inscrevendo aqui no canal. Pessoal, a gente tem uma meta aqui de chegarmos a 700 inscritos, então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então é o seguinte, pessoal, vamos comentar aqui sobre o jogo, que é o seguinte. A gente teve a final ontem da Supercopa do Brasil, lá no Estádio Olímpico de Belém do Pará, ou o famoso Mangueirão. E, cara, foi um jogo que foi marcado pela chuva, né? Muita chuva lá em Belém do Pará, na tarde de ontem, que acabou atrapalhando, né? O segmento aí da partida, que teve que ser paralisado por conta das fortes chuvas, né? Que acabou criando uma piscina, literalmente, aí dentro do campo. E não teve como seguir com o jogo, né? Então, vamos lá. Assim, o jogo em si teve 16 minutos. Até que teve a paralisação. Nesses 16 minutos, o Flamengo foi dominante. Porque o Flamengo criou, buscou o gol, teve uma chance ali, depois do cruzamento do Wesley, aqui para a ponta direita, que cruzou rasteiro lá pro meio da grande área. A bola acabou passando por todo mundo, quase que o Michel consegue chegar na bola, ele se jogou ali, no carrinho ali para poder tentar alcançar a bola, mas não conseguiu, a bola foi mais rápida do que ele, e acabou desperdiçando uma ótima oportunidade. O Flamengo teve, assim, um domínio claro ali nesses primeiros 16 minutos aí da partida. E teve o lance do pênalti, né? Que muita gente ficou falando, porque não foi pênalti e tudo mais. Cara, é só você pegar o replay, né? Você vê claramente que o Halter, inclusive a gente vai ter que falar dele, acerta o Bruno Henrique. E o Halter foi muito irresponsável, foi muito imprudente na jogada. Pô, você tá vendo que o campo tá molhado e você dá um carrinho dentro da grande área, é pedir para poder fazer um pênalti. E o Bruno Henrique fez uma jogadaça, né? Fez um drible sensacional ali. Ele já ia ficar cara a cara com o goleiro John. Não sei se ele ia fazer o gol ou não. E o Halter foi lá no desespero, foi dar um carrinho e acabou derrubando ali o Bruno Henrique. Pênalti, na minha concepção, corretamente marcado, não tem discussão. E assim, o Flamengo foi lá, né? O Bruno Henrique foi lá, chutou. E eu vou manter a minha opinião. Para mim foi um pênalti inteligente do Bruno Henrique. Não foi bem cobrado. Isso foi óbvio, mas foi inteligente. Por que foi inteligente, na minha opinião? Porque assim, o campo naquele momento já estava começando a ficar encharcado, né? Você via que a bola batia ali no gramado e não rolava, né? De forma assim natural. Ele batia ali no chão e prendia, né? Ficava parado ali na poça de lama. Então, se o Bruno Henrique chutasse de forma rasteira, né, no canto, a bola tinha risco de parar no meio do caminho. A bola corria e ia parar no meio do caminho. Então o goleiro iria defender, ia ficar fácil pro goleiro. Que ele pensou, então vou bater no alto. Ele foi lá, bateu a meia altura, quase que o John pega na bola, né? Consegue fazer a defesa. Inclusive, ele chegou, né, a tocar na bola ali, tocou ali com as pontas dos dedos, né? Mas não foi o suficiente para poder assim impedir o gol da equipe do Flamengo. E assim o Flamengo abriu para cá na cobrança boa ali. Boa não é? Na cobrança de pênalti aí do Bruno Henrique. Porque não foi, como falei, não foi bem cobrado a cobrança de pênalti, mas foi uma cobrança esperta por conta dessa situação que eu falei pra você, né? Então assim, depois disso, praticamente não teve mais jogo, né? Teve a paralisação, a gente ficou esperando mais de uma hora, né? Pra poder ver se o jogo ia ter continuidade ou não, porque a chuva tava de forma torrencial, né? Tava muito forte a chuva, o campo tava uma piscina, né? Não tinha como ter futebol naquele momento, só se fosse por aquático. Então, a gente esperou uma hora, mais de uma hora no caso. Depois disso, a partida retornou. Quando retornou, voltou da mesma forma que estava nos primeiros 16 minutos de jogo. O Flamengo em cima, criando, pressionando a equipe do Botafogo. E o Botafogo totalmente perdido no jogo. Não nem parecia aquele Botafogo, né? Não vou dizer do ano passado, porque teve um desmanche, né? Inclusive, eu vou já comentar sobre isso. Mas assim, não parecia nem aquele Botafogo contra o Fluminense, né? Que recentemente aí jogou com a equipe do Fluminense naquele clássico, em que dominou o time do Fluminense, né? Mas nesse jogo aí de domingo, o Botafogo estava totalmente perdido, totalmente irreconhecível dentro do campo. E o Flamengo lá em cima e tudo mais, e teve uma jogada aí do Michel, né? Ele recebeu um passe de cabeça, não revelou a cabeça ali, e a bola sobre o Michel. A Michel veio avançando da equipe para intermediar,
olhou a vinda ali do Bruno Henrique, vem avançando aqui pelo lado direito de ataque, ele tocou ali pro Bruno Henrique, e o que o Bruno Henrique fez? Ele podia ter dominado e avançando, né, rumo à grande área. Não, ele pegou e chutou, né, de primeira, encheu o pé, e um chute de rara felicidade, a bola pegou uma curva bonita e entrou num ângulo ali do goleiro John, que ficou ali estático, né. Inclusive, muita gente ficou criticando o John por conta disso, né, dizendo, poxa, John Pérez que tivesse pulado, né, para poder tentar alcançar a bola, mas não tinha como. Um chute daquele ali, forte, potente ali, com aquela curva, impossível o goleiro chegar, né? Só se ele tiver uns 4 ou 5 metros, né? Pra poder chegar ali na boia. Então não dava pro John chegar, né? Mesmo que ele quisesse chegar, ele não alcançaria. Então foi um golaço realmente incrível o gol aí do Bruno Henrique, que jogou muita boia. Pra mim foi o melhor jogador da partida, não tem que questionar isso. Não só por causa dos gols, né? Mas bagunçou muito a defesa da equipe do Botafogo. É um jogador que toda vez que pegava a boia era um terror pros defensores da equipe do Botafogo. Então o Bruno Henrique realmente foi o cara do jogo ontem. Realmente ele pegou a bola, colocou debaixo dos braços e falou, deixa que eu decido. Então foi isso, né? E como eu falei, o Bruno Henrique, toda vez que o Flamengo precisa ali de um atacante, precisa de um cara que precisa fazer gol, o Bruno Henrique aparece, né? É incrível. Quanto mais o Flamengo necessita, ele sempre está à disposição para poder ajudar. Realmente é um cara que realmente merece os status, né, de ídolo aí da nação rubro-negra. Então assim, o Flamengo fez 2-0. Depois disso, o Botafogo começou a querer reagir na partida, começou a tentar ali fazer alguma coisa, não conseguiu. Até porque tava muito mal, né? Muito mal mesmo o time do Botafogo. Todo mundo tava mal mesmo. Mas o Rauter ontem tava complicado, hein? Rauter ontem praticamente entregou, né? Deu umas passacadas aí o Rauter. Inclusive o pessoal tá muito pé da vida com ele, né? O torcedor do Botafogo tá muito pé da vida com o Rauter, zagueiro da equipe do Botafogo. Assim, né? Segundo tempo, voltou da mesma forma, o Flamengo em cima, pressionando. E inclusive é uma coisa que a gente tem que elogiar do Felipe Luiz, né? Que, cara, o Felipe Luiz, mesmo com o time vencendo por 2-0, ele mesmo assim manteve o time lá, pressionando com aquela pressão alta, né? Lá no campo adversário, impedindo ali uma saída de bola mais assim, precisa ali daqui do Botafogo. Inclusive ali no lance desse de pressão, né? Teve uma paçocada ali do Rauter, o Luiz Araújo foi esperto, tomou a bola dele e fez um golaço, né? Porque ele pegou, tomou a bola, veio avançando aqui pela lateral aqui, esquerda da grande área da equipe do Botafogo. E o que ele fez? Ele viu o goleiro da equipe do Botafogo saindo de forma desesperada. Ele só deu um tapazinho de qualidade por cima do John e fez um golaço, né? Ele pode ter pegado, ter driblado, tentar chutar, né? Se fosse um cara mais afobado, não. Ele pegou, olhou a posição do goleiro daqui do Botafogo e deu uma cavadinha, um toquezinho por cobertura e acabou fazendo um golaço. E praticamente fechou o caixão, né, do Botafogo. Praticamente sacramentou o tiro da equipe do Flamengo. Depois disso, né? O Botafogo aí ainda tentou reagir, ainda fez um gol, né? Depois de um bombardeio aí contra a defesa da equipe do Flamengo, né? Acabou a bola sobrando ali pro Patrick de Paula, que tinha acabado de entrar e acabou fazendo o gol aí de honra da equipe do Botafogo. O Botafogo ainda tentou alguma coisa ali no finalzinho, mas não foi bem sucedido. Então assim, o título foi merecido, o Flamengo jogou muita bola, foi uma grande partida da equipe do Flamengo contra um adversário forte como a equipe do Botafogo, né? Que é o atual campeão do Campeonato Brasileiro e também da América, né? Então, um título realmente de expressão do Flamengo. E assim, né? Vamos lá. Eu tenho que elogiar o Felipe Luiz, né? Cara, o Felipe Luiz está fazendo um trabalho incrível. E isso eu até falei na transmissão que, cara, aqui no Brasil, a gente tem um celeiro de bons jogadores. Todo tempo surge aí uma nova promessa aí no futebol brasileiro e também no futebol mundial, né? Se vai ser concretizar essa promessa se tornando um craque, aí é outra história. Mas todo dia surge um novo aí atleta promissor. Agora, o que falta aqui para o nosso futebol é formação de técnicos. Porque os nossos técnicos aqui estão muito ultrapassados. E isso daí não é de hoje que o pessoal fala. Então a gente vê um técnico jovem que tem uma mentalidade diferente dos técnicos que a gente tem por aqui. Aqueles técnicos, como o pessoal chama, né? Entre as pachecos, né? Pachecões que já são antigos, né? Então, é muito legal ver isso, né? Um técnico jovem já tendo sucesso. Porque a gente, nesses últimos tempos, com a vinda, né, do Jorge Jesus para cá, para o futebol brasileiro, justamente para comandar o Flamengo, a gente criou a mentalidade dizendo o seguinte, que somente presta técnico estrangeiro. Técnico brasileiro não presta.
Mas muito por conta disso, por causa da mentalidade dos técnicos brasileiros, porque estão muito ultrapassados, estão muito retrógrados. E não é à toa que o futebol brasileiro está muito abaixo hoje em dia. A seleção realmente está em decadência. A gente vê não só a seleção principal, mas também a seleção de base aí em decadência. Mas por causa disso, né? Porque a gente não evoluiu, a gente regrediu durante o tempo. Então, um futebol que é pentacampeão mundial, a gente vê que a gente está muito atrás de muitas seleções aí que tem. Então, muito por conta disso, por causa justamente dessa mentalidade. Então, o Felipe Luiz, né, tendo esse sucesso aí, conquistando títulos, quebra um pouco isso. Porque a gente vê uma luz no fim do túnel para poder a gente ter um técnico brasileiro que seja diferente do que a gente já tem, né? E não é à toa que o pessoal fala assim, se o Felipe Luiz continuar nessa mesma vibe aí, continuando nesse mesmo sucesso, daqui a pouco ou ele vai para fora ou ele vai comandar a seleção brasileira. Porque você vê a qualidade dele. Apesar do pouco tempo que ele tem aí como técnico, acho que já completou um ano como técnico mesmo, não tem nem um ano como técnico profissional, né? Porque ele comandou a equipe de base do Flamengo e depois disso, né? Porque teve uma situação aí com o Tite, que todo mundo sabe, né? Que o Tite acabou sendo demitido. Ele assumiu a equipe do Flamengo aí praticamente na reta final do campeonato. Então, por esse pouco tempo, conquistar 2 títulos importantes aí, realmente é um feito muito grandioso do Felipe Luiz. E ele merece todos os elogios, né? Porque é um técnico que você vê que ele é dedicado, que ele é esforçado, que é um cara que é estudioso, que sempre está ali em busca realmente de buscar uma melhoria ali na equipe. Então é um cara que, sabe, tem um futuro bom, né? E o Flamengo, com ele no comando, você vê que o Flamengo voltou até pelo menos aqueles resquícios, né? Não foi aquele futebol mágico de 2019, né? Mas é um futebol que lembra muito aquele futebol lá da época do Jorge Jesus, né? Inclusive o pessoal fala que o Felipe Luiz é um discípulo do Jesus. Inclusive ele tem ali, né? Diz ele, né? Que tem anotado todos os treinos, né? Do Jesus ali no caderninho dele ali, que ele anotou, né? Na época que ele era jogador. Então, é bacana isso, né? Porque a gente precisa formar também técnicos. A gente tem muito bons jogadores. A gente todo tempo está formando bons jogadores. Agora, técnicos são poucos, né? Porque a gente não tem ali um cuidado na questão tática, questão técnica. A gente é muito na questão realmente de habilidade. Jogador habilidoso, beleza, ótimo. Então a gente se vangloria muito porque nossos atletas aqui têm uma habilidade fora do normal. Atleta brasileiro mesmo, jogador de futebol brasileiro, ele tem uma habilidade que outros jogadores de outras seleções aí não tem. Então a gente fica somente nisso, né? Mas e a tática? E a técnica? Tem? Não tem. Não é à toa que muito jogador que é promissor, que se destaca aqui no futebol brasileiro, quando é levado lá para a Europa, né? Quando é comprado, ele evolui como jogador. Por exemplo, o maior exemplo disso é o Vinícius Júnior, que era um jogador que tinha uma habilidade, mas não tinha muita técnica ali, porque ele tinha ali alguns fundamentos aí que ele precisava ainda ser trabalhado. E quando ele foi para o Real Madrid, aí trabalha ele, né? Trabalha nos pontos fracos dele e ele se tornou o que é hoje, né? Um atleta que se tornou o maior jogador do mundo. Então, tem essa questão, né? Não é à toa também que, falando nisso, né? Que cada vez mais, né? Os clubes, né, europeus compram, né, jogadores cada vez mais novos, né? Não é à toa que, por exemplo, Endrick, o Estevão aí, já mesmo sendo de menor, já estava sendo ali contratado, né? Ali pelas equipes europeias. Então, assim, né? A gente precisa ter formação de técnicos para poder a gente evoluir. A gente tentar voltar até aquele respeito que a gente tinha no passado, né? Que o futebol brasileiro era bem respeitado, o pessoal temia o futebol brasileiro. Não é à toa que toda vez que alguém enfrentava a seleção brasileira, já dizia, a gente vai perder. Porque a gente está enfrentando o melhor futebol do mundo, que é o futebol brasileiro. Mas hoje em dia está muito longe disso, né? Muito longe disso. Não só a seleção principal, né? Como a seleção de base também está horrorosa, né? Realmente estão em decadência. Então, é legal ver isso, né? Legal ver um técnico brasileiro tendo sucesso. Porque quebra um pouquinho essa questão de somente quem presta é técnico estrangeiro. Então, isso é bacana. E também não é à toa, né? O pessoal fala isso, né? O nosso futebol é tão retrógrado nessa questão de técnico, que os técnicos, né, nesses os últimos tempos, né, que tiveram sucesso, foi tudo técnico português, né? Teve o Jesus, teve o Abel Ferreira, também teve o Arthur Jorge, né?
que é o ex-técnico daqui do Botafogo. Eu acho que é o Arthur Jorge, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Então eles tiveram sucesso, né? Foi campeão da Libertadores, sabe? Então são técnicos que são portugueses, não são top de linha. Não são técnicos ali que você vê que é do alto escalão ali do futebol europeu. Não, são técnicos ali que é considerados medianos aí na Europa. E mesmo assim, quando vieram aqui o Brasil, tiveram o sucesso que tiveram, né? Então tem essa questão, né? Então o Felipe Luiz está de parabéns, está fazendo um ótimo trabalho, tem tudo aí para fazer um grande trabalho em 2025 aqui para o Flamengo. O Flamengo tem tudo aí para conquistar muitos títulos aí nessa temporada, porque mostrou força, mostrou que mesmo com o elenco que não se reforçou tanto aí nessa janela de transferência, né? Desculpa. Mesmo assim, é um elenco forte que bateu aí o atual campeão brasileiro e campeão da América. Por mais que o Botafogo não seja mesmo o mesmo do ano passado, mas mesmo assim é uma equipe forte. É uma equipe que ganhou respeito por conta da temporada passada. Então o Flamengo mostrou força, né? E não só por conta do resultado, mas pelo futebol apresentado. O futebol do Flamengo é um futebol agradável de ver. Futebol pra frente, com mentalidade ofensiva. Não é aquela mentalidade daqueles técnicos que tem aqui no Brasil que faz um gol e depois recua. Aí fica ali segurando o resultado. Não. O Felipe Luiz sempre quer que a equipe fique em cima, busque sempre o gol. O que falta um pouco para o Flamengo é justamente a efetividade ali nas conclusões, nas finalizações. Isso que está faltando para o Flamengo. Então o Flamengo tem tudo aí para ter uma grande temporada e o Felipe Luiz tem tudo para ser um grande treinador e quem sabe, né, futuramente está aí à frente da seleção brasileira. Muito bem. Vamos falar aqui do Botafogo, porque é o seguinte. Cara, o Botafogo, eu quero falar sobre esse assunto, né? Porque, vamos lá, é o seguinte. O John Texton, ele tem que decidir o que ele quer da vida dele. Porque ele não pode fazer o Botafogo de laboratório. Como assim? Isso todo mundo sabe o que acontece, né? O John Texton pega, contrata um jogador importante na Europa ou outro centro aí do futebol e pega e traz para o Botafogo. E faz com que o atleta passe por uma espécie de estágio. Tipo assim, ele vai jogar no Botafogo. Se ele for bem, ele leva para o Lyon. O Lyon, né, no caso, lá da França. Então, tem essa questão. Mas só que isso tá acabando atrapalhando aquele Botafogo. Porque assim, como eu até falei na transmissão, cara, para você ter um sucesso a longo prazo, você tem que ter no mínimo assim uma base do time que foi campeão numa temporada. Porque se você pegar, se desmanchar de todo o elenco, por exemplo, é campeão um ano e no outro ano tem um desmanche tão grande como está tendo no Botafogo, é difícil você manter a qualidade. Porque assim, por mais que você contrate peças de reposições, mas mesmo assim, essas peças de reposições muitas vezes não vai ter a mesma qualidade daqueles atletas que saíram. Então, tem uma queda de qualidade no elenco, mesmo que tenha contratações. Porque aqueles jogadores que estão ali já sabem como é o clube, já tem a mentalidade do clube, já tem a mentalidade do treinador, que inclusive o Botafogo está sem treinador até agora, né? Então, assim, é complicado você ter um sucesso a longo prazo se desfazendo de jogadores. Então, o Botafogo não pode ser um laboratório do Lyon. Pô, vamos lá. Você quer contratar pro Lyon? Então contrata diretamente pro Lyon. Ah, tem um cara que eu quero contratar. Então vai contratar pro time. Não faz o Botafogo como uma ponte para poder levar pro Lyon. Porque isso acaba prejudicando o time carioca. Então assim, o John Texton tem que se decidir. Ah, eu quero reforçar o time do Botafogo, então reforça o time do Botafogo. Eu quero reforçar o time do Lyon, então reforça o time do Lyon. Não usa o Botafogo como uma espécie de estádio. Porque isso daí é errado, cara. Porque isso acaba enfraquecendo. Então a torcida já começou a perceber isso. Justamente por conta desse ano, né? O ano do Botafogo, que ano passado foi mágico, começou muito esquisito, né? Com falta de pagamentos, com essa questão do desmanche, né? Com a saída do técnico. Então, é um começo de ano bem conturbado pro Botafogo, que teve um ano mágico. Mas muito isso por conta das decisões do John Textor, que pega justamente os atletas que foram destaque, né? Que foram jogadores que, sabe, que ajudaram o time a ser campeão quase de tudo ano passado e leva pro Lyon, sabe? Então é complicado. E outra coisa, essa questão do técnico, cara, tá demorando demais, né? Pra poder pegar e ver um técnico, né? Porque, pô, como é que um time vai pra uma decisão contra o seu maior rival ali, decisão de título, e vai sem técnico, cara? Como é que, sabe, não faz sentido isso. Pô, já é pro Botafogo já ter já uma organização, uma mentalidade para temporada de 2025, porque o que parece é que o Botafogo não tem isso, não tem um plano para 2025. Ainda tá vivendo resquícios de 2024.
Então, tá tudo errado nesse começo de ano do Botafogo. E os reflexos disso, né, dessa desorganização, a torcida tá vindo agora, né? Tá vendo justamente com uma perca de título. Eu sei que é começo de temporada, mas mesmo assim a torcida já tá com uma interrogação. Será que a gente vai ter o mesmo sucesso do ano passado? Ou será que ano passado foi só realmente uma curva fora uma ponta fora da curva, né? Acho que é alguma coisa assim, né? Algo que foi fora do normal, né? Sabe? Então, a torcida cria uma interrogação por conta disso. Porque não sabe como que vai ser o ano do Botafogo por conta disso, né? Porque não tem um plano, não tem uma organização, não tem uma administração para essa temporada. Parece que tá tudo sendo montado ali em cima da hora. Então, por exemplo, o time fez o desmanche, mas está contando aos poucos algumas peças de reposições. E tem muito jogador aí que, sabe, tá muito abaixo do que realmente se tornou o Botafogo, do nível que o Botafogo chegou, né? Por exemplo, o Halter, cara, ontem praticamente foi horroroso, né? Foi um atleta horroroso. É, é, praticamente os gols do Flamengo foi culpa dele, sinceramente falando. Praticamente ele entregou a paçoca para a equipe do Flamengo. Então, tem muito jogador aí do Botafogo que não merece estar vestindo a camisa do Botafogo. Então, é isso que o torcedor do Botafogo fica olhando, né? Poxa, os outros times tudo se reforçando, tendo planejamento, jogando futebol bonito, e o Botafogo nessa incógnita, né? Essa interrogação de, poxa, como que vai ser esse ano? Não tem nem técnico ainda. E vai em técnico, né? Técnico, né? O Botafogo tentou vários técnicos, inclusive teve aquele Rafa Benítez, né? Ex-técnico daqui do Liverpool, que disse que não, né? Disse não pro Botafogo, disse que não ia aceitar treinar nenhum time daqui do Brasil. E teve outros técnicos, né? Que o Botafogo tentou, mas também recebeu não. E olha só quem o Botafogo quer trazer como técnico. Nada mais, nada menos que o Tite. Sem o Tite. Um técnico que não deu certo no Flamengo. O Flamengo com todo esse elenco aí que a gente viu, que apesar de não ter se reforçado tanto, mas é um elenco forte, mesmo assim não conseguiu fazer o time do Flamengo jogar. O Flamengo com o Tite realmente era tenebroso, era horrível. Teve um ou outro jogo que o Flamengo jogou bem, mas a maioria, 90% dos jogos do Flamengo, era um jogo realmente apático. Então, o Botafogo quer pegar um treinador que não foi bem, que está muito abaixo do que se espera do Tite, né? Um ex-técnico da seleção brasileira, é um técnico retrógrado, é um técnico ultrapassado, e que trazer para o seu time, vendo que ele não teve sucesso no Flamengo. Então isso daí é regredir. Então a torcida fica vendo essas notícias aí, pensa, poxa, será que a gente só teve aquele ano realmente de sucesso? Porque o Botafogo, se continuar nessa mesma situação que está aí, essa desorganização toda que está tendo aí, vai repetir o Fluminense. O Fluminense que teve o ano mágico em 2023, apesar de não ter conquistado os títulos que o Botafogo conquistou, né? Mas o Fluminense conquistou a América, conquistou a Copa Libertadores da América pela primeira vez. Em 2023. Em 2024 foi essa bagunça que foi, né? E quase que foi rebaixado. Então o Fluminense teve um ano mágico em 2023 e 2024 não conseguiu repetir, né? O ano. E todo mundo dizia, não, o Fluminense em 2024 vai vir mais forte, porque é uma equipe que manteve a base aí, vai ser uma equipe mais competitiva, vai se reforçar, vai dar trabalho ano que vem. E não foi isso, né? O Fluminense foi muito abaixo do que a torcida esperou e quase que foi rebaixado. Se não fosse ali uma arrancada no finalzinho ali do campeonato, o Fluminense estaria rebaixado para a Série B esse ano. Então, o Botafogo não pode continuar desse jeito, porque senão vai repetir a mesma coisa que aconteceu com o Fluminense. Teve um ano mágico e depois no outro ano teve um ano só de fracassos. E quase que foi rebaixado. Então, cara, o John Textor tem que pensar. Ele não pode ficar fazendo esse desmanche da forma que tá, né? Pô, quer contratar? Então contrata para aquele time de forma definitiva. Quer contratar pro Lyon? Então contrata pro Lyon. Quer contratar pro Botafogo? Contrata pro Botafogo. Então não faz o Botafogo como ponte. Porque senão você acaba enfraquecendo a equipe e dessa forma, em vez de ter sucesso, você vai começar a acumular fracassos. E vai começar a fazer essa equipe começar a desandar. E não é fácil você construir equipes vencedoras, não é a qualquer momento que você constrói uma equipe campeã, não é desse jeito, porque não é só questão de elenco, vou trazer os melhores jogadores aí que tem aí no mercado e trazer para a equipe, não é só essa questão, tem toda uma questão de estrutura, de organização. O maior exemplo disso, né, é o Diniz, né, com o Cruzeiro. O Cruzeiro tá montando aí, na teoria, um bom elenco, né, com jogadores aí que tem um certo renome, mas mesmo assim, se não tiver uma direção mesmo, tiver um comando técnico bom, é um fracasso. Por exemplo, o Diniz não conseguiu fazer o time do Cruzeiro ali com os jogadores que tem ali jogar bola. Tanto é que foi demitido. Então, não é só a questão de você montar um elenco com bons nomes. Tem que ter
organização, administração, tem que ter um técnico que possa fazer essa equipe jogar. Então, tudo isso o Botafogo tem que ter para poder ter novamente um ano bom, né? Porque da forma que tá aí não vai ter, né? Nem tem técnico ainda, né? Então é complicado, muito complicado. Então a torcida do Botafogo realmente tá meio que, sabe, com o cabelo em pé, tá meio tá preocupado, né, com essa situação do Botafogo, que realmente tá complicado, né? Apesar de ser o início de temporada, mas mesmo assim é o começo de temporada bem tenebroso para a equipe do Botafogo. Então assim, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo a todo mundo que vem ajudando aqui o canal, deixando like, se inscrevendo aqui no canal. Então você que está acompanhando aqui é novato, caiu de paraquedas aqui no canal Amazon Futebol SC, seja bem-vindo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo a todo mundo que ajuda aqui ao canal. Muito obrigado, pessoal, pelos 600 inscritos. Estou muito feliz e muito grato a vocês por a gente ter conseguido essa meta, né, que a gente estava tanto perseguindo e a gente felizmente conseguiu alcançar aí nesse mês de janeiro. Então, pessoal, muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!